Buon pomeriggio a tutti, Boa tarde a todos. spero che si siano un po' riposati Espero que vocês tenham descansado um pouco. e riprendiamo allora la nostra riflessione sui modelli di formazione. E vamos retomar então agora a nossa reflexão sobre os modelos de formação. Abbiamo visto la prima coppia di modelli, Nós vimos os dois modelos, agora os dois primeiros modelos. il modello della perfezione O modelo da perfeição e il modello della osservanza comune. e o modelo da observância comum. Di questi modelli abbiamo visto soprattutto gli aspetti meno positivi, Destes modelos nós vimos os aspectos menos positivos, ma certamente abbiamo anche cercato di cogliere mas certamente nós procuramos colher também anche le componenti che si sono poi rivelate utili per il cammino formativo. os conteúdos que também se revelaram úteis para o caminho formativo. È certa comunque una cosa, è certa comunque una cosa, É certo, em todo caso, uma coisa, che questi modelli que estes modelos non rappresentano più não representam mais l'ideale o ideal per la formazione oggi. para a formação hoje. E allora cerchiamo di capire meglio Então, vamos procurar entender melhor quale potrebbe essere qual poderia ser un modello o metodo formativo um modelo ou método formativo più indicato per i tempi che stiamo vivendo. mais indicado para os tempos que estamos vivendo. Vediamo il terzo modello. Vamos ver o terceiro modelo. È il modello della autorealizzazione. É o modelo da autorrealização. Dunque c'è stato il Concilio Vaticano II Portanto, aconteceu o Concílio Vaticano II, che ha portato una ventata di novità nella Chiesa. que trouxe uma novidade, um vento novo para a igreja. Alla luce E à luz da redescoberta della centralità da centralidade della realtà umana. da realidade humana, Il Concilio Vaticano II ha riportato l'uomo al centro dell'attenzione della Chiesa. o Concílio Vaticano II trouxe o homem para o centro da atenção da igreja. E tutto questo ha avuto una ricaduta, una conseguenza. E toda esta recaída como consequência, No, e tutto questo ha avuto una conseguenza e tudo isso teve uma consequência anche per quanto riguarda il cammino formativo. também no que diz respeito ao caminho formativo. Il modello dell'autorealizzazione O modelo da autorrealização, in qualche modo de algum modo, riscatta l'io resgata o eu da un atteggiamento de uma atitude che la spiritualità precedente que a espiritualidade precedente aveva tenuto teve in modo un po' negativo de maneira um pouco negativa nei confronti dell'io stesso, em confronto ao eu, ao próprio eu, come qualche cosa che andava sempre mortificato. como algo que devia ser sempre mortificado. Una certa spiritualità Uma certa espiritualidade vedeva sempre con un certo sospetto, que era visto sempre com certa suspeita, vedeva sempre con un certo sospetto questo protagonismo dell'io. era visto com muita suspeita esse protagonismo do eu. E dunque provvedeva sempre E, portanto, previa sempre, a mantenerlo, come dire, umile, e, portanto, buscava sempre mantê-la humilde, basso, baixo, mortificato. mortificado. Bene, il Concilio Vaticano II Bem, e o Concílio Vaticano II inaugura una nuova fase uma nova fase. in cui invece si riscopre l'importanza della promozione dell'io, E aqui, então, se redescobre a importância da formação do eu, no, della promozione dell'io, da promoção do eu, intesa in maniera non sempre corretta però, entendida não sempre de maneira não correta também.
Ecco appunto il modello dell'autorealizzazione, Portanto, o modelo da autorrealização, che in qualche modo porta alle estreme que conseguenze de certa maneira leva a extremas consequências questa riscoperta dell'importanza dell'io, esta redescoberta da importância do eu, in maniera un po' eccessiva però. de maneira até mesmo um pouco excessiva. Per cui anche la vita religiosa Por isso, também a vida religiosa sembra che abbia come finalità, parece que tenha como finalidade, secondo questo modello, segundo este modelo, la promozione dell'io, a promoção do eu, anzi la sua autorealizzazione. antes a sua autorrealização. Ora, non c'è nessun dubbio Ora, não há nenhuma dúvida che la consacrazione a Dio que a consagração a Deus significhi anche una autentica promozione dell'io, signifique uma autêntica promoção do eu, dunque porti alla realizzazione dell'io. portanto que leve à realização do eu. Ma in questo modello Mas neste modelo, l'elemento sospetto o elemento suspeito è quell'auto, é o autorealizzazione, autorrealização, che significa che sono io que significa que sou eu che decido in cosa consista la mia que promozione, decido em que consista a minha promoção, che decido fino a che punto spingere questo processo que decido até que ponto continuar, seguir esse processo, e che sono quello che si autorealizza. e que sou aquele que se autorrealiza. In questo senso, Neste sentido, il modello dell'autorealizzazione o modelo da autorrealização diventa pericoloso. se torna perigoso. Infatti, la vera realizzazione dell'io, De fato, a verdadeira realização do eu, ecco, infatti la formulazione precisa, corretta sarebbe realizzazione dell'io. de fato, a prefiguração correta, a formulação correta seria a realização do eu, Non autorealizzazione. não autorrealização. Perché autorealizzazione significa che sono io Porque autorrealização significa que sou eu che decido in cosa consista. que decido em que coisa consiste, em que consiste. E dunque la realizzazione di me stesso diventa come un mio prodotto, E, portanto, a minha realização se torna como que um meu produto, qualche cosa che non ricevo più da Dio. algo que eu não recebo mais de Deus. Secondo infatti un'autentica prospettiva psicologica, Segundo uma autêntica perspectiva psicológica, la realizzazione dell'io a realização do eu è possibile é possível solamente, somente, ora dico il principio, poi lo spiego, agora eu vou dizer de maneira bem precisa, depois eu explico. è possibile solo come conseguenza É possível somente como consequência preterintenzionale, préterintencional d'una intenzionalità trascendente, de uma intencionalidade precedente no, ou trascendente, transcendente, desculpe, di vita. de vida. Chiaro, no? Ecco, allora lo spiego con uno schema. Vou explicar agora com esquema. No, tu stai seduto, così ti ridi. Allora, qui c'è il mio io Portanto, aqui tem eu e qui c'è la mia realizzazione aqui do tem o eu. meu eu e ali tem a realização do eu. Un'autentica prospettiva psicologica Uma autêntica perspectiva psicológica dice che diz que la realizzazione dell'io a realização do eu non è possibile não é possível come fine immediato della vita, como fim imediato da vida, come obiettivo diretto. como um objetivo direto. La persona che dice faccio questa cosa per autorealizzarmi. A pessoa diz, faço isso para autorrealizar-me. No, non è possibile. Não, isso não é possível. Ma è sempre un bene la realizzazione dell'io. È sempre un bene la realizzazione Mas é dell'io. sempre um bem a realização do eu, Che però è possibile que é possível solamente come somente como conseguenza consequência
preterintenzionale. Préter-intencional. Che cosa vuol dire? E o que isso quer dizer? Vuol dire una conseguenza Quer dizer uma consequência non direttamente intesa dal soggetto. não È conseguenza di qualche cosa, é consequência de algo, ma non è qualche cosa che io voglio direttamente, não é algo que eu quero diretamente, che pongo come obiettivo esplicito delle cose che faccio, e coloco como objetivo explícito das coisas que faço, ma solo come una conseguenza mas somente como uma consequência di un atteggiamento de uma atitude autotrascendente. autotranscendente. Cioè io mi pongo un obiettivo autotrascendente Isto é, veja um objetivo autotranscendente che mi supera, que o supera, che va al di là della mia persona. que vai além da pessoa. Per esempio, Per esempio. il bene degli altri, Por exemplo, o bem dos outros la realizzazione del progetto di Dio. é a realização do projeto de Deus. Questa è una tensione autotrascendente. Esta é uma tensão autotranscendente. Se io nella mia vita Se eu, em minha vida, tendo verso questo obiettivo tendo para este objetivo che mi supera, que me supera, allora come conseguenza, então, como consequência, non direttamente voluta, não diretamente desejada, mi ritrovo anche autorealizzato. eu me encontro então autorrealizado. Questo sì, Isto sim, questo no. este não. La realizzazione dell'io A realização do eu può essere solo conseguenza pode ser somente consequência di questo cammino. deste caminho. Non può essere invece cercata e trovata seguendo questa strada. Não pode ser encontrada seguindo esta estrada. Ho dato l'idea? Entenderam a ideia? Noi avremmo tutti la tendenza a camminare per questa strada, Nós temos todos a tendência de caminhar por esta estrada. cioè in quello che faccio Isto é, naquilo que eu faço, cerco me stesso, busco a mim mesmo, la mia gloria, a minha glória, i miei risultati, os meus resultados, la mia considerazione positiva presso gli altri, a minha consideração positiva para com os outros, junto com os outros, il mio successo, o meu sucesso, la mia fama. a minha fama. Ecco, tutto questo non mi conduce alla realizzazione autentica del Tudo Dio. isso não me conduz à realização autêntica. Se invece io tendo Mas se eu tendo verso qualche cosa che mi supera, para algo que me supera, che va al di là della mia persona, que vai além da minha pessoa, in cui sono anche disponibile a perdermi, que eu sou até mesmo disponível a me perder, allora mi autorealizzo. então eu me autorrealizo. Come conseguenza Como consequência del non essermi cercato troppo, de não, del non essermi cercato troppo. de não ter sido me procurado demais, não ter me buscado demais. È un po' quello che dice il Vangelo. É um pouco aquilo que diz o Evangelho. È bello vedere come una certa psicologia sia molto in sintonia con il Vangelo. É belo perceber como que a psicologia é muito em sintonia com o Evangelho. Vi viene in mente un versetto del Vangelo E me vem em mente um versículo do Evangelho, molto vicino a questo? muito próximo a isso. E a chi viene in mente? De quem vem em mente isso? Brava, benissimo. Chi cerca la sua vita, Quem busca a sua vida, eccolo qua, chi cerca la sua vita, la Sta chi- sua chi gloria, busca la sua il vita, suo successo, i sua suoi gloria, suo la successo. perderà. a perderá. Chi invece è disposto a perdere la sua vita, Quem, ao invés, está disposto a perder a sua vida, chi va al di là di sé, quem vai além de si, chi cerca di realizzare il progetto di Dio, quem procura realizar o projeto de Deus, chi si preoccupa più degli altri quem procura dar-se aos outros che non di sé, e não a si, senza tanta preoccupazione sem tanta preocupação per se stesso, para si mesmo, alla fine si ritrova anche autorealizzato. ao final se encontra autorrealizado. Capite? Questo è un triangolo, Este é um triângulo, potremmo chiamarlo il triangolo della felicità, podemos chamá-lo de triângulo da felicidade, perché così è anche la felicità. porque assim também é a felicidade. Ci sono la pace del cuore, Tem a paz no coração,
il senso di benessere psicologico. o sentido de bem-estar psicológico. Capite? Sono tutti beni Vejam, são todos bens che non possono essere un obiettivo diretto, que não podem ser um objetivo direto, qualche cosa che uno cerca immediatamente, algo que você busca imediatamente, qualche cosa che possa costituire l'obiettivo della vita di una persona, algo que possa constituir o objetivo de uma vida, ma sono sempre dei beni mas são sempre bens che però io potrò acquistare, que eu poderei conquistar, adquirir, anzi che la vita mi donerà antes que a vida me dará, solamente quando io somente quando eu esco da me stesso, saio de mim mesmo, non pongo i miei interessi come No. obiettivo primo não coloco os meus interesses como objetivo firme e tendo verso una tensione autotrascendente, e tendo para a atenção ao transcendente, che vuol dire uscire da sé. que quer dizer sair de si. Il massimo dell'autotrascendenza è la tensione verso Dio. O máximo da autotranscendência é tender para Deus. E allora, come conseguenza E então, como consequência logica, spontanea, lógica e espontânea, io riceverò in dono eu receberei o dom, la presente, realizzazione del mio io, a realização do meu eu, l'assenso di felicità, o sentido de felicidade, la pace interiore, a paz interior il benessere psicologico. e o bem-estar psicológico. Anzi, sapete anche che cosa? Antes, vocês sabem o que mais? Provate a indovinare. Tentem adivinhar. C'è anche un altro bene lì. Tem mais um bem ali. Dai. Come? Non ho capito. Anche la salvezza, sì. Também a salvação. La santità, A santidade. anche la santità. Também a santidade. Non può essere un obiettivo immediato nel senso che è qualcosa che io mi costruisco con le mie mani, Não pode ser um objetivo direto que eu conquisto com a minha busca, ma anche la santità è un dono che ricevo mas a santidade também é um dom que eu recebo. e fondamentalmente che viene da questa stessa tensione E fundamentalmente autotrascendente. que vem desse mesmo caminho. Ecco, mettiamo qui anche la santità. Vamos Bene. colocar aqui também a santidade. Allora, il modello dell'autorealizzazione invece Então, o modelo da autorrealização, ele, ao invés, insiste su questa linea qui, sostanzialmente. Il modello dell'autorealizzazione invece insiste su questa linea o modelo da autorrealização, ele insiste neste caminho. e dunque propone E, portanto, ele propõe questo concetto che è ambiguo dell'autorealizzazione este contexto que é ambíguo da autorrealização in una maniera altrettanto ambigua. de uma maneira também ambígua. Altro grosso problema di questo modello Outro grande problema deste modelo è il concetto di identità. é o conceito de identidade. Voi sapete che noi abbiamo tutti l'essere umano in quanto tale, Vocês sabem que todos nós temos, enquanto seres humanos, abbiamo bisogno di avere precisamos ter una fondamentale stima di noi stessi. uma fundamental estima de nós mesmos, de si mesmo. Questo è un bisogno radicale. Esta é uma necessidade. Noi tutti nasciamo con questa esigenza, Nós todos nascemos com essa insistência, esigenza com essa exigência, di avere una percezione ter uma percepção sostanzialmente substancialmente, e stabilmente positiva estavelmente positiva di noi stessi. de nós mesmos. Io penso che questo bisogno E eu penso que esta necessidade sia ancora più radicale seja ainda mais radical del bisogno affettivo. da necessidade afetiva. Normalmente si dice che il bisogno più importante dell'essere umano Normalmente se diz que a maior necessidade do ser humano è il bisogno di essere amato. é a necessidade de ser amado. Io penso che questo bisogno Eu penso que esta necessidade di una stima positiva di sé de uma estima positiva de si
sia ancora più radicale seja ainda mais radical del bisogno di affetto. da necessidade de afeto. Allora, diventa importante Então, é importante capire dove sta la mia positività. entender onde está La mia positività. La mia positività. entender onde está a minha positividade. E qui appunto viene fuori un'altra contraddizione di questo modello. E aqui surge uma outra contradição deste modelo. Ecco, insisto su questo perché è un punto molto importante nella formazione iniziale. Eu insisto neste ponto porque é muito importante na formação inicial. Vediamo brevemente Vamos ver brevemente quali sono i livelli quais são os níveis della identità, da identidade. cioè come io posso scoprire la mia positività, Isto é, como eu posso entender a minha positividade? dove abita la mia positività. Onde habita, onde mora a minha positividade? Il primo livello O primeiro nível è quello corporale, é o corporal. anche storicamente, Também historicamente, perché il bambino porque a criança si identifica fondamentalmente se identifica fundamentalmente, prima con il corpo di sua madre, primeiro com o corpo da sua mãe, poi con il seno di sua madre, depois com o seio da sua mãe, perché è fonte della sua nutrizione, della sua sopravvivenza, porque é fonte da sua nutrição, da sua sobrevivência, e poi piano piano e depois, devagarinho, si distacca da questo se separa disso e ha un senso del proprio io e há um sentido do próprio eu legato al proprio corpo. ligado ao próprio corpo. Dunque è normale Portanto, é normal che il bambino que a criança si identifichi a livello corporale. se identifique em nível corporal. L'abbiamo fatto tutti. Todos nós fizemos isso. Ma è meno normale Mas é menos normal che un adulto que um adulto si identifichi ancora a livello del proprio corpo. se identifique ainda com o nível do corpo. Cioè, per avere una sensazione positiva di sé, Isto é, para ter a sensação positiva de si, debba riferirsi a quanto appare all'esterno di sé, deve referir a quanto aparece o externo, o exterior de si. perché il corpo è la dimensione esterna del nostro io. Que o corpo é a impressão externa do nosso eu. Che cosa accade quando una persona si identifica a livello corporale, O que acontece quando uma pessoa se identifica em nível corporal, detto anche il livello dell'apparenza? dentro também do nível da aparência? Siccome abbiamo detto Como nós dissemos, che abbiamo tutti bisogno di avere una percezione sostanzialmente e stabilmente positiva di noi, que devemos todos ter um reconhecimento, percezione uma percepção sostanzialmente substancialmente e stabilmente positiva positiva. de nós. Se è il mio corpo il mio corpo il punto di riferimento Se é o meu corpo o ponto de referência della mia positività, da minha positividade, avrò bisogno di sapere eu precisarei saber che il mio corpo que o meu corpo è sano, é são, bello, belo, forte, forte, giovanile, juvenil, olimpico, olímpico, e sempre così. e é sempre assim. Ahimè, non è sempre così. Ai de mim, porque não é sempre assim. Il corpo molto presto ci manda messaggi O corpo rapidamente nos mandará mensagens che vanno in altra direzione. que vão em outra direção. Il corpo non può sempre essere sano, O corpo não pode ser sempre sano, sempre são, sempre bello, sempre belo, sempre forte, sempre forte, sempre giovanile, sempre juvenil, eccetera. etc. Dunque un livello incapace Portanto, um nível incapaz di garantire de garantir una positività definitiva, uma positividade definitiva, proprio perché il corpo exatamente porque o corpo molto presto rapidamente comincia a conoscere começa a conhecer, la legge ler del progressivo deperimento organico. um progressivo deterioramento orgânico. E in fondo questo è anche il senso della vita. E é assim o sentido da vida. È bello che sia così. É belo que seja assim. Il corpo è molto saggio, O corpo é muito sábio,
E anche se noi non vogliamo capire certe cose, E mesmo se nós não quisermos entender certas coisas, il corpo o corpo, provvede a mandarci dei messaggi, ele se encarrega de nos mandar mensagens il cui senso fondamentale è questo: que o sentido fundamental é este: non sono io não sou eu la garanzia della tua positività. a garantia da positividade. Però ci sono persone che si identificano ancora a questo livello. Porém, tem pessoas que se identificam a este nível. Magari ci potrebbe essere anche qualche religioso e religiosa che si identifica ancora a questo livello. Talvez poderia existir algum religioso ou religiosa que se identifica neste nível. Non completamente, Não completamente, ma per qualche residuo. mas por algum resíduo. Avete mai visto il prete bello Vocês já viram bem um padre bonito che ci tiene a farsi apprezzare? que gosta de ser apreciado, Oppure che fa fatica ad accettare la legge dell'invecchiamento? ou ele tem dificuldade de aceitar o envelhecimento, O che di fronte ad una seria infermità fisica ou uma séria enfermidade física, o che di fronte ad una infermità fisica ou que diante de uma enfermidade física va terribilmente in crisi? ele acaba entrando em crise. Ecco, vedete, questo allora per dire che il primo livello, Vejam, esse para entender que é o primeiro nível, quel livello corporale, que é o nível corporal, non è sufficiente não é suficiente per garantirci para garantir-nos un senso di positività definitivo. um senso de positividade definitiva. Secondo livello, Segundo nível, il livello psichico, o nível psíquico, quello delle nostre doti, dos nossos dotes, qualità, qualidades, capacità capacidades di qualsiasi tipo, de qualquer tipo, intellettuali, intelectual, manuali, manual, artistiche, artístico, operative. operacional. È il livello questo É este nível, in cui uno scopre la sua positività neste nível uma pessoa descobre sua positividade per quello che fa. por aquilo que ela faz. E nella misura in cui quello che fa è E na- positivo, E na medida daquilo que ela faz é positivo, sente positivo anche il suo io. sente positivo também o seu eu. Ecco, questo è un livello molto più tentatore, Este é um nível muito tentador, molto di più del primo. muito mais que o primeiro. E se il primo era il livello infantile, Se o primeiro era um nível infantil, questo è il livello adolescenziale, este é o nível do adolescente, perché è l'adolescente che si afferma nella vita, porque é o adolescente que se afirma na vida, che sente il bisogno di affermarsi nella vita, que sente a necessidade de se afirmar na vida, proprio attraverso le sue prestazioni. exatamente através das suas prestações. In un certo senso, E, em certo sentido, l'identificazione a questo livello a identificação a este nível è qualcosa di molto comprensibile, é algo muito compreensível, perché tutti abbiamo delle doti, porque todos têm dons, dotes, capacità, capacidades, e dunque può essere forte in tutti e pode ser forte em tudo, la tentazione pode ser forte em todos a tentação di identificarci de identificar-nos con queste nostre doti, com estes nossos dons, dotes, con queste capacità. com estas capacidades. Credo che tutti ci siamo passati per questa strada. Creio que todos nós passamos por este caminho, Però attenzione, mas atenção, perché è un livello tentatore. porque é um nível tentador. Vediamo alcune caratteristiche dei rischi che si corrono Vejamos algumas características dos riscos que se correm quando ci si identifica a questo livello. quando se identifica com este nível. Primo rischio, O primeiro risco, il mio talento o meu talento diventa fonte e limite della mia identità. se torna fonte e limite da minha identidade. Se io mi identifico con il mio talento, con le mie doti, Se eu me identifico com o meu talento, com os meus dotes, io non potrò accettare eu não poderei aceitar che la vita, que a vida, attraverso gli altri, através dos outros, attraverso i superiori, através dos superiores, attraverso certe obbedienze, através da obediência, certe proposte che mi vengono fatte, certas propostas que me são feitas, non potrò accettare não poderei aceitar di fare delle cose de fazer coisas che io non sono sicurissimo di saper fare, que eu não tenha toda a segurança para fazer,
Capite? Se io mi identifico con le mie doti, Entendam, se eu me identifico com os meus dotes, io so che lì c'è la mia positività, eu sei o que diz a minha positividade, quello che sono sicuro di saper fare, aquilo que eu tenho segurança, que eu sou seguro de saber fazer, dell'esistenza umana, da existência humana, della vita da consacrata, vida consagrada, della vita di fede. da vida de fé. E questo è un danno di enormi conseguenze. Este é um dano de enormes consequências. Il modello, la vita consacrata O modelo da vida consagrada, e dunque il modello anche autentico que é também della um modelo formazione, autêntico da formação, può essere solo pode ser somente il triduo pasquale, o tríduo pascal, come diremo poi meglio. Come diremo poi meglio. como diremos depois melhor. Il modello dell'autoaccettazione O modelo da autoaceitação ignora totalmente questa dimensione drammatica ignora totalmente esta dimensão dramática e determina nel giovane e determina nos jovens la sensazione a sensação semplicemente di poter stare bene con se stesso, de poder estar bem consigo mesmo, senza darsi troppa pena. sem Darsi troppa pena, sem se empenhar muito, senza sentire l'appello del Signore sem sentir o apelo do Senhor a dare totalmente la sua vita, a dar totalmente a sua vida, come Lui ha fatto como Ele fez nella sua passione. na sua paixão. E così le conseguenze di questo modello E assim, as consequências deste modelo è quel senso di immobilità nella vita, é o sentido de imobilidade na vida, è la perdita della motivazione a cambiare, é a perda da maturidade, della motivazione da motivação, a cambiare, a cambiare. da a mudar. motivação a mudá-la. Noi ci troviamo molto spesso oggi con giovani Nós dissemos muitas vezes que o jovem che arrivano a scoprire il loro problema, que chega a descobrir o problema, la loro inconsistenza centrale, a sua inconsistência central, ma che poi non sono motivati a cambiare. mas que depois não são motivados a mudar. Capite? Scoprono la loro debolezza, Entendam? Eles descobrem a sua fraqueza, ma non sono motivati a cambiare. mas não são motivados a mudar. E dunque la vita si blocca, Portanto, a vida ela se bloqueia una immobilità na imobilidade, che è il contrario que é o contrário dell'autentico cammino formativo. do autêntico caminho formativo.